Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bom com vocês? De vez em quando me surgem dúvidas, me surgem questionamentos a respeito do que seria obsessão, do que seria um caso de interferência, né, de um espírito sobre o outro. E aí eu estou com esse livro aqui, que é o livro Entrevista com os Espíritos, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. E ela traz uma história contada por um espírito chamado Zéfo. E o livro começa da seguinte forma a mensagem. Obsessão é a ação normalmente persistente de uma pessoa sobre a outra, estando encarnada ou desencarnada. Zéfo recebeu orientação numa sessão de desobsessão, durante a reunião de um grupo em um centro espírita. Uma jovem sofrendo com obsessão pediu ajuda. Zéfo, na outra encarnação, amou essa moça. Ela voltou a reencarnar, ele não. Levou anos a procurando, e quando a encontrou, resolveu tê-la para si, fazendo com que tivesse medo de tudo. Médicos diagnosticaram sua condição como pânico. Alertam que esta jovem estava sendo obsidiada e tinha sintomas da enfermidade. Não estava doente, mas se a obsessão continuasse, com certeza ficaria enferma. Seu físico seria atingido. Pelas obsessões, pode-se adoecer fisicamente. O obsessor, tentando impedi-la de sair, atingia seu objetivo. A garota não se envolvia amorosamente com ninguém. Ele falou pouco durante o tempo em que ficou no centro espírita. E quando se aproximou de uma médium para conversar com o doutrinador do plano físico, disse que odiava a garota e queria se vingar. Aconselhada a perdoar e oferecido um abrigo, concordou após uns minutos de conversa. O trabalho de orientação terminou e Zéfo pediu para conversar comigo. Aí houve a entrevista. Ela reencarnou, esqueceu o passado, quis recomeçar, refazer sua vida. Por que não seguiu seu exemplo? Eis que Zéfo respondeu: não consigo e nem quero esquecê-la. Penso em seguir minha vida somente depois de me vingar. Ela sempre teve nomes pomposos, e eu sou somente Zéfo. Essa mulher me maltratou, brincou comigo, com meus sentimentos. Eis que o espírito que estava entrevistando perguntou: você tem certeza de que quer se vingar, de fazê-la sofrer? Ou... Zéfo respondeu, perguntando: o senhor sabe a resposta? Deduzo somente, respondi. Trabalho há muitos anos tentando ajudar os seres humanos, meus irmãos, e aprendi a conhecê-los. Você a ama mais do que odeia. Zéfo chorou. Esperei em silêncio, olhando-o com carinho. Você não vai me pedir para não chorar? Perguntou Zéfo. Lágrimas nos dão alívio. Você sofre, eu afirmei. Não acha justo essa jovem sofrer? Zéfo respondia. Somente sabemos da história toda quando ouvimos as partes envolvidas. Conte-me o que aconteceu. E eis que ele iniciou a sua história. O senhor sabe que não tenho intenção de ficar aqui, não é? Na primeira oportunidade saio, como já fiz outras vezes. O que escutei esta noite bonito, me comoveu, mas tenho a minha história e vou contá-la, já que quero ouvi-la. Quando nasci, já existia a lei do ventre livre. Não faz diferença para mim. Meus pais eram escravos e fui criado como um. No sertão, longe das cidades, a lei era dos senhores das fazendas. Morávamos em senzalas ou em pequenas casinhas e havia até castigos. O dono da fazenda em que morava ficou viúvo e os 2 filhos homens foram embora para a cidade e as 2 filhas se casaram. Ele viajou e voltou casado com uma jovem. Quando a vi, apaixonei-me e procurava vê-la escondido. Ela teve o primeiro filho. Sentia que a sinhá era infeliz morando naquela fazenda isolada como velho esposo. Numa viagem que o marido dela fez, eu fiquei encarregado de vigiar a casa e tive a oportunidade de conversar com a sinhazinha. Eu não tinha instrução, não sabia ler nem escrever, falava errado, mas a senhora pareceu não notar. Fiquei perdidamente enamorado e ela se envolveu comigo. Dizia me amar e nos tornamos amantes.
Quando o marido voltou da viagem, ficou mais difícil nos encontrarmos, mas dávamos um jeito. Ela ficou grávida, teve o segundo filho. O fazendeiro viajava sempre. Ia a negócios ou visitar os filhos, e aí nos víamos mais. Ela ficou grávida novamente. Depois que teve esse filho, enjoou de mim. O marido falava em se mudar para a cidade. Ela deve ter se entusiasmado com a mudança e, querendo terminar a nossa relação, o fez da pior maneira possível. Contratou 3 homens, bandidos que faziam trabalhos para os senhores, como matar, sequestrar, surrar e etc. Pegaram-me, levaram-me para um local isolado, amarraram-me e me deram um recado. Não deveria nunca ter olhado para um assinhai que seria morto. Disseram que ainda havia sido a senhora quem os havia contratado, porque era uma mulher honrada. Chicotearam-me e, para morrer com dores, deixaram-me amarrado e muito machucado. Desencarnei 2 dias depois, com muita sede, formigas me comendo, sentindo dores alucinantes e revoltadíssimo. Meu corpo físico morreu. Continuei com ódio e me perturbei. 2 caçadores, passando por onde estava, enterraram meu corpo carnal. E um grupo de espíritos, quase todos ex-escravos, me levaram para o umbral e cuidaram de mim. Fiquei anos perturbado. Quando entendi que havia desencarnado, esforcei-me para ficar bem. Sentindo-me refeito, voltei à fazenda, mas os anos tinham passado e o fazendeiro havia desencarnado. Soube que seus inimigos eram muitos e o tinham levado para o umbral e que a senhora também havia voltado para o além. Quem me informou disse achar que os bons espíritos a haviam levado. Perguntei muito e não a encontrei. No umbral aprendi muitas coisas. Olha que parte interessante isso aqui. Trocando favores, aprendi a ler, aprendi a escrever, cursei escola de vingadores e, prestando serviços para receber outros, acabei por encontrá-la. E você acha que irei simplesmente deixá-la depois de tantos anos de procura? Você a ama, exclamou o entrevistador. Amei, agora quero ensiná-la a respeitar os sentimentos alheios. Você sabe a história dela? Escutou sua versão? Eu perguntei. Agora ela esqueceu. Se pudesse escutá-la, iria mentir como sempre fez, respondeu Zéfiro. Como você se sente vivendo a vida de outra pessoa? Não entendi sua pergunta. Estou vivendo a minha vida. Faço o que eu quero. Zéfiro se alterou. Eis que o entrevistador continuou. Neste tempo em que estou no umbral, deve ter aprendido e visto que nossas ações têm reações. Você está querendo me dizer que ajo errado e receberei o sofrimento como resposta? Essa moça me fez sofrer e deve ser castigada. Sua desencarnação dolorosa, meu amigo, pode ter sido uma reação por atos indevidos. Já pensou nisso? Ter nascido naquela fazenda, ter tido pais escravos e vivido como um, ter sido torturado, sofrido por amor. Eis que Zéfiro interrompeu. Por amor não, sofri pela traição e é diferente. Vocês não traíram o marido? Perguntei. O senhor faz perguntas indiscretas. O marido merecia ser traído. Zéfiro respondeu. Será que ele pensava assim? Que merecia? Como o Zéfiro não respondeu, continuou a perguntar ao entrevistador. Você sabe de seu passado? O que aconteceu na sua existência anterior? Lembra-se? Não me interesso, respondeu Zéfiro, se aborrecendo. Não mesmo? Você lembra, não é? Está bem, me recordo. Fui o avô deste marido. Homem rico, dono de escravos, e agi muito errado. Mas isso não tem nada a ver com este caso, é da traição que me vive. Eis que o entrevistador perguntou. Vamos analisar a situação? Você a conheceu já casada ao chegar à fazenda. Você sabe o porquê de sua amada ter se casado com este homem? Nos poucos momentos em que podíamos ficar juntos, preferíamos falar de nós. Ela me disse ter sido obrigada a se casar, respondeu Zé. Você já veio aqui, nesta casa espírita, outras vezes, irmão. Pedimos-lhe para perdoar e se afastar desta jovem. Não nos atendeu. De fato, esta moça esqueceu de você ao reencarnar e é bom que não recorde. Porém, fui me informar o que de fato aconteceu com vocês dois. Sabe o que eu descobri? Não fará diferença, respondeu Zéfiro, tentando ficar indiferente. Eis que
O espírito entrevistador respondeu: sua amada tinha 16 anos quando seu genitor se arruinou com dívidas. Este fazendeiro pagou as dívidas do pai dela em troca de recebê-la por esposa. Casou, mas nunca gostou do marido. A vida dela mudou muito e para pior. Estava longe da família, sentindo-se uma mercadoria, vindo morar numa fazenda isolada. Ela também, assim que o viu, apaixonou-se. Foi um reencontro do passado. Vocês já estiveram juntos em outras encarnações. Esqueceram, porém, que haviam prometido que não se envolveriam novamente. Não trairiam e resgatar erros para no futuro poderem ficar juntos sem a mácula das maldades cometidas. Amaram-se, ela o amou. Ao ter o terceiro filho, este nasceu negro, era o seu filho. O marido traído se enfureceu, bateu nela, depois pegou o recém-nascido pelos pés e ameaçou matá-lo com um facão se a esposa não contasse quem era o amante. Ela contou. Assim mesmo, o fazendeiro matou o neném na sua frente. Cortou-o em pedaços. A coitada adoeceu, enlouqueceu e não conseguiu se recuperar, louca e presa dentro de casa. Desencarnou 5 anos depois. O marido ficou doente e voltou para o além meses depois. A filha dele levou os 2 órfãos para o seu lar e os criou. Sua amada, ao mudar de plano, foi socorrida e demorou a se recuperar. Mas quando se sentiu bem, tentou saber de você. Não conseguiu vê-lo porque estava no umbral. Quis esquecer e pediu para reencarnar. Zéfo me escutava atento, ficou emocionado e não ousou falar que eu mentia. Os acontecimentos estão escritos, marcados, o tempo não apaga. Sentiu ser aquela a verdade, e eis que chorou. Como lhe disse, voltei a esclarecê-lo, devemos saber o porquê de o outro ter agido de determinada maneira. Você sofreu nesses anos todos em que estava vagando por orgulho. Se não tivesse ficado revoltado, seu retorno ao plano espiritual teria sido diferente. Não teria sido atraído para a zona umbralina. Socorristas bondosos o teriam socorrido e logo teria conhecimento do que havia ocorrido. Odiou, sentiu-se traído sem ter sido. E mesmo se isso tivesse de fato acontecido, como pensava, teria sido melhor perdoar e seguir sua vida, pensando em você. Zéfo chorou alto. Quando se acalmou, ajoelhou-se diante de um quadro de Jesus, orando no Jardim das Oliveiras, pediu perdão e clemência. Mas tranquilo, foi levado ao posto de socorro. 3 semanas depois, encontrei-me com Zéfo. Ele havia voltado para perto da moça encarnada e a equipe de socorristas do centro espírita fora buscá-lo. Por quê? Perguntei simplesmente ao ouvi-lo. Não consigo ficar longe dela, respondeu Zéfo com sinceridade. Você quer encarnar? Quer reencarnar? Perguntou o espírito entrevistador. Só se for para ficar perto do meu amor. Como filho? O entrevistador perguntou. Ela me amará, quero, exclamou Zéfo esperançoso. Essa moça foi consultada com a ajuda da equipe dos trabalhadores do plano espiritual, afastando seu espírito enquanto ela dormia e lhe foi perguntado se queria ser mãe. Receberam-se que gostava como seu rebento. Ela o amara muito por 3 encarnações e aceitou contente. Foram feitos os preparativos. A jovem, ex-obsediada, quis ser mãe e de um relacionamento engravidou e Zéfo reencarnou. O amor continuará, porém, de outra maneira, fraternal. Não existem causas justificáveis para odiar, para querer se vingar, para obsidiar, mas são inúmeros os motivos para nos amarmos. Essa história ela continua um pouco, mas, porém, entretanto, todavia, nós conseguimos compreender que por trás de uma situação, por trás de uma vivência na encarnação atual, muitas vezes nós desconhecemos as origens e eis que nós devemos consultar a nossa consciência, nós devemos abrir a nossa mente espiritual para investigarmos, olhar ao redor, olhar as pessoas, olhar a nossa vida, trabalharmos o nosso íntimo com uma vista ampla e não com uma vista restrita, e muito necessário também que nós tenhamos a serenidade e que nós pratiquemos já hoje o exercício do perdão,
o exercício do respeito, mesmo por aqueles que já se afastaram da gente fisicamente, porque nós todos os dias temos provas e temos evidências e nós temos situações que nos mostram que a vida espiritual é indestrutível e não existe separação física que conclua, que encerre qualquer que seja a vida material, a vida espiritual. Um grande abraço, quis trazer esse relato aqui para vocês, desta história, e fazermos refletir sobre o que significa, o que está por trás de um processo obsessivo, que muitas vezes nós nos voltamos com muita raiva, com muito rancor contra o obsessor. E da mesma forma, o obsessor muitas vezes está possuído por sentimentos negativos, então se forma uma rede de maus sentimentos que não trará bondade, não trará sucesso para ninguém. Tá bom? Um grande abraço, obrigado por ter assistido até aqui. Fique em paz.